Quando tudo desmoronou e Deus começou a reconstruir minha vida, eu jamais imaginei que um único momento seria capaz de virar completamente a direção da minha história. Durante muito tempo, eu vivi acreditando que tinha controle sobre tudo o que eu planejava, que nada poderia abalar o que eu construí com meu esforço, com minhas escolhas, com minha força e com a falsa segurança que eu pensava ter. Mas a verdade é que, quando a vida decide nos mostrar a realidade, ela não avisa, não prepara e não negocia. Ela simplesmente desmonta tudo diante dos nossos olhos. E, naquele dia, quando tudo caiu como um castelo de areia, eu senti o chão desaparecer, senti minha força ir embora, senti o peso de um mundo inteiro esmagando meu peito. Percebi que tudo aquilo que eu considerava estável estava apoiado em bases que eu mesmo tinha inventado, bases frágeis, que não resistiram ao primeiro vento forte. E talvez por isso tenha sido necessário que tudo caísse. Porque, enquanto eu insistia em viver sustentado por mim mesmo, Deus observava em silêncio, esperando o momento em que eu finalmente admitiria que a minha força não era suficiente, que o meu entendimento não era suficiente, que o meu controle não era real. Eu me lembro perfeitamente do dia em que tudo desmoronou. Foi um dia que começou comum como qualquer outro, mas terminou como o dia que dividiu a minha vida em antes e depois. Naquele dia, eu perdi pessoas que acreditava que seriam eternas, perdi caminhos que jurava estarem garantidos, perdi oportunidades que achava que nunca acabariam, perdi confiança, perdi direção, perdi paz. E perdi algo ainda mais profundo, perdi a versão de mim mesmo que eu acreditava ser forte, mas que na verdade estava apenas disfarçando o medo de encarar a verdade. Eu me vi preso dentro de um vazio enorme, um silêncio que machucava, uma confusão que me consumia. Eu me perguntava, por que comigo? Por que agora? Por que Deus permitiu aquilo? Eu queria respostas rápidas, soluções imediatas, milagres instantâneos. Mas a única coisa que eu recebia era silêncio. E esse silêncio doeu como nunca, porque me obrigou a me encarar de frente e ver que eu estava tentando ser meu próprio salvador, que eu estava segurando com as minhas mãos algo que só Deus podia sustentar. Foi justamente nesse desmoronar que algo começou a acontecer dentro de mim. Porque, quando a gente perde tudo aquilo que roubava o lugar de Deus na nossa vida, finalmente enxerga quem é que deveria estar no centro. Eu estava quebrado, e Deus não ignorou minha dor, não ignorou minhas lágrimas, não ignorou meu desespero. Ele apenas esperou que eu parasse de lutar sozinho para finalmente começar a reconstruir tudo. E essa reconstrução não foi rápida, não foi simples e não foi do jeito que eu queria. Porque Deus não reconstrói usando peças velhas. Ele não coloca de volta o que feriu. Ele não restaura o que era mentira. Ele não reconstrói estruturas tortas. Ele derruba tudo e faz novo. Eu precisei aceitar que a perda foi livramento, que a queda foi proteção, que o silêncio foi resposta. Precisei reconhecer que aquilo que eu chamava de estabilidade era apenas uma ilusão, e que Deus precisou tirar tudo para que eu entendesse que Ele não queria que eu vivesse remendado, Ele queria me fazer novo. Foi nesse processo doloroso que a minha fé floresceu, porque eu percebi que Deus não me abandonou no dia em que tudo caiu. Ele estava lá, exatamente ali, no meio dos meus pedaços, esperando que eu deixasse Ele ser Deus. Porque, enquanto eu chorava achando que era o fim, Ele estava dizendo dentro de mim, mesmo em silêncio, é aqui que começa. E foi ali, naquele fundo do poço, que eu descobri que Deus não tem medo de altura nenhuma. Ele desce até os lugares mais escuros só para resgatar quem pertence a Ele. Eu aprendi a entregar meu medo, minha dor, meu passado, meu orgulho. Aprendi a confiar mesmo sem ver, a acreditar mesmo sem entender, a esperar mesmo sem sentir nada. Eu aprendi que Deus não reconstrói para devolver a mesma vida. Ele reconstrói para entregar uma vida totalmente nova. E, quando eu finalmente larguei o controle, Deus tomou o volante e começou a abrir portas que eu nunca imaginei, a curar feridas que eu escondia dentro de mim, a levantar áreas da minha vida que eu achava que estavam mortas, a devolver esperança aos lugares onde eu havia desistido de acreditar. Ele foi reconstruindo minha vida não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E, quando a mudança acontece por dentro, nada do lado de fora permanece igual. Hoje, quando olho para trás, eu entendo que o desmoronar não foi destruição, foi libertação. Deus não destruiu minha vida, Ele destruiu apenas o que estava me impedindo de viver a vida que Ele planejou. O que eu perdi, eu não precisava. O que caiu, não fazia parte da promessa. O que partiu era exatamente o que me impedia de crescer. E hoje eu posso dizer, com toda certeza, que quando tudo desmoronou, foi ali que Deus começou a reconstruir minha vida. Porque Ele não permite quedas para me envergonhar, Ele permite quedas para me reposicionar. Ele não tira para me punir,
Ele tira para me proteger. Ele não cala para me abandonar, ele cala para me ensinar. Ele não demora para me castigar, ele demora para me amadurecer e me preparar para algo muito maior. Tudo que ele fez doeu, mas tudo que ele fez valeu. Porque eu não sou mais a pessoa que eu era antes da queda. Eu renasci naquele dia, renasci da dor, renasci da entrega, renasci da fé. Enquanto eu achava que estava sendo destruído, Deus estava apenas começando o processo mais lindo da minha história, a reconstrução que só Ele poderia fazer. Eu sou prova viva de que nenhum desmoronar é o fim quando Deus está envolvido. É apenas o início de algo que olhos nenhum imaginaram, de algo que coração nenhum esperava, de algo que só um Deus poderoso pode fazer. Hoje eu vivo o resultado dessa reconstrução e posso afirmar, com toda convicção, que se Deus permitiu cair, é porque Ele mesmo ia levantar, e levantar melhor, maior, mais firme e totalmente renovado. Nada na minha história terminou no dia em que tudo caiu. Tudo começou ali. Porque, quando tudo desmorona para nós, é exatamente o momento em que Deus começa a reconstruir do jeito dele, e o jeito dele sempre é perfeito.